De novo, tá? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 13. Põe na tela, quem vai ler para nós? 12:13 ou 12:3? 12:3. Hebreus 12:3. O que está escrito aqui? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não revestistes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Então vamos ver aqui. Um dos textos-chave é esse aqui, tá? Volta aqui. Ó, considerai, pois, aquele que suportou tais... Não, filho, né? Filho meu, filho meu. Vamos lá. Era só voltar um ponto. Aí, filho meu. Filho meu. Isso, 5, né? Que eu esqueci de marcar aqui. Filho meu, não desprezeis. É isso mesmo? Desprezes a correção do Senhor. Desculpa. Vamos lá. Vou ler de novo. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E não o quê? Desmaies. Quando o quê? Por ele fores repreendido. Por ele for repreendido. Mais um. Porque o Senhor corrige o que ama. O Senhor corrige o quê? O que? Ama. E o que mais? E açoita a qualquer que recebe por filho. Segue. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Vai mais. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, veja bem. Você, mãe, mas antes de ser mãe, um dia você precisou de correção porque você foi gerado. Porque um dia você foi criança, um dia você foi adolescente, jovem, adulto, não é isso? Então, no decorrer de todo esse tempo, você precisou de ser corrigido pela sua mãe e pelo seu pai, tá? Não é isso mesmo? E com isso, nós que temos os nossos filhos, geramos os nossos filhos, nós também fizemos o mesmo. Toda correção ao filho, tá? É para disciplinar o filho, disciplinar a filha. Se a filha ou o filho estiver sem correção, logo não é filho, é bastardo. Bastardo é aquela pessoa que foi rejeitado pelos seus pais, tá? Ele não tem pai, ele não tem mãe, porque ele fora bastardo ou rejeitado. É isso mesmo? Filho bastardo. Mas se Deus, irmãos, Deus nos ama. Deus nos chamou, tá? Pelo amor do seu nome. Ele nos ama mesmo, ao ponto de entregar o seu filho santo, seu filho unigênito, o seu filho Deus. Tomou sobre ele, Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados, morreu numa cruz, foi humilhado. Irmãos, quer mais prova de amor do que isto? Você faria isto por alguém, entregando seu filho? Ou mesmo se entregando, substituindo uma pessoa, um delinquente,
uma pessoa que está no banco dos réus, você se colocaria, né? Talvez sim, talvez não, dependendo, né? Mas Deus, Ele deu seu Filho para morrer, não só para um, para muitos, amém? E tomou o pecado, não só um pecado de um, mas o pecado de muitos. A pior dor que Jesus sentiu na cruz do Calvário não foi tanto, preste atenção, não foi tanto a cruz. Estou falando a maior dor, a maior aflição que ele sentiu não foi a cruz, arrastando aquela cruz, tá? A maior aflição que ele sentiu, ele sendo Deus, sendo santo, inseparado de Deus, ele se submeteu a morrer como um pecador, como um delinquente, como um malfeitor. Ele morreu como um maldito, ele se fez maldito por nós. Olha só, já pensou uma coisa dessa? Você põe-se no lugar de Jesus, se é que a gente, né, temos esse direito. Você se colocar no lugar de uma pessoa, um maldito, uma pessoa cruel, uma pessoa cheia de pecado, que está sujeito a ser morto, a chicoteado, tomando sobre si, né, toda a penitência daquela pessoa. Olha que coisa terrível, que peso. Então Jesus fez isso por nós. Então esta é a maior prova de amor, porque isto nos faz entender que na Bíblia, quando ele nos chama de filho, nós somos filhos para valer. Quando ele nos chama de povo, nós somos o povo do Senhor para valer. Não é brincadeirinha, não. A gente não está nesse mundo ao léu, não. Agora é claro que Deus poderia fazer muito mais pelas nossas vidas, tá? Mas vai depender também de nós. Mas se Ele nos diz na palavra que Ele é amor e que Ele nos ama, então não foi de boca para fora. Ele demonstrou esse amor, tá? Ao ponto de se esvaziar. Jesus se esvaziou, tá? E tomou a forma de servo. E ele obedeceu a Deus ao ponto de se tornar maldito pelos homens, pela humanidade. Amém? Está dando para entender? Amém. Esta é a maior prova de amor. Se fosse um filho por um filho, uma mãe por uma mãe, tá? Mas o próprio Jesus, o próprio Deus, se fez maldito por você. Amém? Amém. Então você vê que Jesus e o pecado não tem nenhuma comunhão, nenhum vínculo. Nós ainda temos algum vínculo com o pecado. Nós sentimos o pecado, né? Nós viemos do pecado, nós experimentamos o pecado. Então, para nós, não é tão agravante como Deus, como Jesus, que não teve pecado nenhum, que é santo. Foi um agravamento muito grande, porque ele, quando morre, tá? Ele morre com as mãos abertas e ele recebe ali, tá? Ele morre como cordeiro e as mãos abertas, e agora ele está oferecendo o perdão para toda a humanidade. Agora, uma pessoa já tem muitos pecados. Imagine bilhões.
há 2000 anos atrás, né? Até o dia de hoje, ele vem tomando sobre si os nossos pecados, de cada pessoa. Aí vem a pessoa vai para o mundo, volta, vai para o mundo, volta, fica naquele ping-pong. E cada vez que a pessoa larga e vai para o mundo, e quando volta, pior pecado tem. Amém ou não? Amém? Então ele mostrou para nós que ele nos ama. E que ele é nosso Pai. Tá? Veio para o que era seu, os seus nos receberam. Mas todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Ao saber, aqueles que confiam no seu nome. Amém ou não amém? Então nós somos filhos de Deus. Tá? Filho de Deus. Eu não vou dar muita ênfase sobre essa questão, porque Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Nós estamos vendo aqui, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas da Santíssima Trindade, mas nós somos criatura. Só que quando nós recebemos a palavra, aí sim o Senhor Deus nos deu o poder de sermos feitos filho de Deus. Nós fomos gerados pela palavra e pelo Espírito Santo. Por isso que nós somos considerados filho de Deus. Amém? Nós somos os únicos nesta terra considerados filho de Deus. Os demais que ainda não aceitaram a Cristo continuam sendo criatura de Deus. Amém? Isso é um grande privilégio. Você precisa saber disso. Então, contudo, todos que o Senhor tem considerado, tá, como filho, então ele diz: que filho há em que o pai não corrija? Então quando você, tá? Então quando Deus nos chama, tudo que ele viu, tudo que ele tem visto em nós, ele vai te lapidar. Ele vai tratar com você. Ele precisa tratar com você para que você seja um homem, uma mulher santa. O tratamento, a repreensão, a correção, não é para a vaidade. Não é para dizer, tá vendo, meu filho? A correção é para a nossa santificação. Para que nós tenhamos entrada lá no céu. Porque ninguém que aceita Cristo não vai logo assim entrando no céu, não. Opa, aceitei a Cristo, pronto, vou entrar no céu. Estou preparado para entrar no céu. Nós temos muita sujeira. Primeiro, a palavra de Deus nos limpa. O sangue de Jesus Cristo nos purifica. Amém. Amém ou não, amém? Amém. O sangue, vou dizer de novo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E a palavra de Deus nos limpa. Vós estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando você ouve a palavra de Deus, Deus está te limpando, está te lapidando, tá? Ele está tirando a dúvida, Ele está te colocando ali no caminho. Deus, Ele vai tratando com você, vai tirando toda aquela raiz de religiosidade, né? Aquela forma que a gente falava, pensava, aqueles gestos que a gente fazia no nosso tempo de ignorância, no tempo de religião, não é verdade? Tudo aquilo, simpatia, tá? Quando você fazia suas simpatias, eu lembro de uma certa simpatia. Até esses dias eu tenho ido agora ao dentista, estou tratando dos dentes. Aí eu lembrei que o último dente, mas todos os dentes, tá? Mas o último que eu lembro que eu arranquei, eu tinha mais ou menos entre 10 anos aproximadamente. Aí o dente estava mole e eu sou muito, não tenho esse problema de arrancar dente, né? Aí todo dia eu fazia assim, quando estava bem molinho, eu cascava assim a unha e rapidinho, né? E a boca cheia de sangue. Aí tinha uma simpatia. A gente
bebia a água para estancar o sangue, pegava o dente, chegava assim em cima do telhado e jogava e dizia assim: Mourão, Mourão, toma esse dente podre e me dá outro bom. Isso é religiosidade, irmãos. Então tudo isso aí, Deus ele te limpa através da palavra. Vós estáis isento dessa simpatia através da minha palavra, porque a minha palavra está limpando vocês, está purificando vocês. Amém? Então você não vai entrar assim no céu de qualquer maneira. Opa, tem um tempo, você vai aprender, você vai ouvir, você vai se humilhar, você vai pedir perdão, você vai se consertar, você vai orar para Deus te libertar de muitas coisas, tá? Muitas coisas a gente precisa ainda deixar, orar a Deus, jejuar, colocar o joelho no chão, pedir a Deus misericórdia, né? Se humilhando a Ele. Tem muita coisa, irmãos, para Deus tratar. E Deus ele vai tratando através da palavra, através dos seus profetas. Tá? A palavra do profeta é a profecia do profeta, é a palavra de Deus. Então Deus vai nos ensinando, Deus vai nos amoldando como filho. Ele vai tirando aqueles pensamentos, aqueles pensamentos antigos, religiosidade, ele vai mudando a sua mente. Renovai-vos pela renovação da vosso entendimento. Renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso quê? Entendimento. Eu devo me transformar, agir da forma como Deus age, pelo meu novo entendimento. Agora eu tenho entendimento que jogar um dente em cima de um telhado e pedir um dente bom, isso daí é para quem está nas trevas, é simpatia, é para quem está morto, porque Mourão não vai dar dente bom para ninguém. Quem vai dar um dente bom para nós é quem? Jesus, é Deus. Amém ou não, hein? É Ele que vai nos dar um dente bom, e de forma, todos meus dentes são perfeitos. Não foi Mourão, foi a hora que eu joguei lá e pedi um dente bom, não. Deus é que colocou um outro dente, porque isso aí é a natureza. Então, que filho há em que o pai não corrija? Então, vamos lá, filho meu, aí ele diz assim, olha, isso aqui é o livro de Hebreus, provavelmente foi Paulo, porque não está escrito o autor desse livro. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, tá? Se o irmão ou a irmã precisa de uma repreensão, essa repreensão aqui, tá? É circunstancial, tá? Vamos dizer assim, porque quando se fala em repreensão, se pensa logo assim: irmão, não faça isso não, não pode fazer isso não. A gente pensa que é isso, mas não. Repreensão é quando você está errado e o pastor vai lá e te corrige. Olha, você agiu assim e você não deve agir assim, você tem que agir assim, assim, assim. Amém? Glória a Deus. Então, quando Deus nos repreende, tá? Dizer assim, ó, você errou, tá? Você falhou, você tem que agir como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Nós estamos sendo repreendidos para a nossa própria santificação. Porque Deus nos quer preparar para o céu. Ninguém vai subir para o céu de qualquer maneira. Volto a dizer, já falei isso 3 vezes, né? Vamos lá, segue. Porque o Senhor corrige o que quê? O que ama. E açoita a qualquer que recebe por filho. Porque o Senhor, aqui que está. Se suportai a correção de Deus, a correção
de Deus, a correção, Deus os trata como filhos. Se você se você rejeitar, o pastor falou, ou até mesmo na palavra, sem o pastor saber ou não, tá? Às vezes ele sabe, mas às vezes ele não sabe, mas ele está pregando ali. Aí veio uma palavra de repreensão. Aí você começa a rejeitar. Eu sou dono de mim. Você está rejeitando. Eu faço da forma que eu entendo. Ninguém manda em mim. Homem nenhum manda em mim. Você está sendo reprovado. Tá? Que filho é que o pai não corrige? Tá? Então você está sendo rejeitado. Segue. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Tá? Se você está na igreja, no caminho de Jesus, e você não está sendo corrigido, então você é um filho rejeitado. E se você está sendo participante, tá? da disciplina, isso é porque Deus te ama, Ele quer o teu próprio bem, tá? Mas se estás sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, segue. Sois então bastardo e não filhos, segue. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos o quê? Corrigir. Conforme eu falei, todos aqui têm pai. Todos aqui têm mãe. Ou tivemos mãe. Agora os nossos pais, as nossas mães, nos corrigiam. Como que eles nos corrigiam? Para o nosso próprio bem. Não chegue tarde, um exemplo, não chegue tarde em casa. Aí a filha de repente chegava em casa, tarde. O que os pais fazem? O que você deve fazer? Qual era a sentença do filho que desobedecia a mãe e o pai? Ele era o quê? Corrigido. Porque o pai está dizendo, a mãe está dizendo, não vá em tal lugar, ou não chega em casa tarde. Para quê? Como cuidado daquela filha. Cuidado, tá? Cuidando, zelando por ele, tá? Então, os pais nos corrigiam por alguns momentos, tá? Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, segue. E nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, ao Senhor? Se nós, irmãos, tivemos o respeito, volta lá, de obedecer aos nossos pais, muito mais Deus, quando Deus fala, porque o Senhor é o Pai, é o Criador, tá? O Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, tá? Muito mais, se os meus pais me corrigiam e eu obedecia, agora muito mais a Deus, para a minha salvação, para o meu preparo ao acesso ao céu, segue. E nós é isso mesmo? E nós os reverenciamos. E nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, segue. Agora segue. Para vivermos. Vamos lá. Porque os pais, na verdade, por um pouco de tempo, nós o corrigimos como bem lhes parecia. Por um pouco de tempo. Que pouco de tempo é esse? Tá? Que pouco de tempo? Porque um dia ele vai casar.
Porque um dia ele vai sair de casa. Porque um dia ele vai viver a sua vida. Enquanto estiver na minha tutela, eu vou te corrigir. Aí o filho, não sei o que não sei o que eu mando. Não, olha, você vai obedecer enquanto você estiver na minha tutela. Amém? Tem que bater o pé. Enquanto você estiver debaixo desse teto, você vai me obedecer sim. Que negócio é esse? Tem que bater o pé com o filho, tá? Com a filha, tem que falar sério, com respeito, para não haver briga, tá? Mas tem que falar assim, olha, você vai me obedecer sim. Amém? Com um pouco de tempo. Segue, pastora, leia pra gente. 10, né? Isso. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Aqui, ó, foi o que eu falei, tá? Mas este, o Senhor Deus, para sermos participantes da sua o quê? Santidade. Então lembra que Deus, ele vai nos corrigir para a sua o quê? Santidade. Sempre isso, tá? Eu estou passando por uma luta. Deus está tratando comigo, está me provando. Está te provando porque Ele te ama. Ele está te preparando para que você seja uma mulher, um homem santo. Amém? Amém. Veja bem, deixa eu dar aqui uma comparação. Quando você cria um filho ou uma filha, estudante, tá? que não responde, que você conseguiu criar ali ele na linha, tá? Não procurar não andar com maus elementos, procurar se afastar dos vícios, estudante, né? Estudando direito, e assim vai, médico, né? E assim vai. Logo, irmãos, o seu galardão, o seu louvor é este, a sua recompensa é esta. Puxa vida, olha o meu filho, né? Estudante, ele pode ter nascido no lugar aonde tem um monte de gente que tem mau testemunho, um monte de filhos rebeldes, mas você soube ensinar, soube educar, e ele agora é diferenciado. Então este é o teu prazer. Assim é Deus para conosco. Quando você se coloca na presença de Deus, quando você começa a obedecer a Deus, Deus vai ter menos trabalho contigo, comigo. Amém? Amém. Menos trabalho. Porque Ele fala assim, passa por aqui, vem por aqui, olha, faça dessa forma. E se você fizer tudo errado, olha aí o trabalho. Aí presta atenção, quando Ele fala desta forma e você não obedece, sabe o que Ele faz? Aí Ele vem com a vara. A tua vara, o teu cajado, o quê? Me consola. Aí Ele usa a vara e o cajado. Para que Ele usa a vara e o cajado? Para machucar? Para ferir? Para humilhar? A vara e o cajado, olha, você não sabe que o cajado tem é igual não é a ponta, né? A parte do guarda-chuva, não tem aquela uma curva, né? Não é isso? Então ele chega assim, olha, com o cajado e puxa a ovelha com aquele, parece um guarda-chuva, né, de homem. Ele chega assim e puxa você para o aprisco, para o caminho, para que você não erre. Amém ou não amém? Amém. Esta é a vara de Deus. Mas se for necessária, a ovelha estiver realmente dando trabalho para aquele pastor, e dá trabalho, e vai, aí a coisa começa a apertar, tá? Aí vem as disciplinas, vem as provas, tá? Aí Deus deixa a ovelha, aí daqui a pouco a ovelha vem, Senhor, tem misericórdia, Pai, olha o que eu fiz tudo errado, Pai. Aí o Pai vai lá e conserta, perdoa, e ajuda e fortalece. Amém ou não amém? Então as coisas vão apertando. Segue, pastor.
E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Olha, quando você é repreendido, tá? No momento, não é muito bom você ser a pessoa receber a repreensão de bom grado, né? Quando alguém te chama a atenção, como que você fica? O marido, às vezes, né? Um superior, geralmente tem que ser um superior. Filho não. Filho não pode chamar a atenção de pai, não pode gritar com o pai. Mas vem o marido, tá? O médico, o professor, chama a sua atenção. Olha, eu falei para você fazer a lição e você não fez? Chamou a tua atenção. Não é isso mesmo? Mas quando você fala assim, puxa vida, o meu professor passou tantas lições e ele me chamou a atenção, tá? Aí não é de bom grado não. Mas quando você começa a fazer a lição, o que acontece? Você tira a nota boa. De início, puxa vida, chamou minha atenção, não gostei. Mas quando você obedece, puxa, você vai passar de ano. Você vai tirar nota 10. Amém ou não amém? Então segue, pastora, por favor. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Segue. Vai aí, 2 também? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso aqui é muito importante, tá? Seguir a paz com todos e a santificação. Eu devo seguir a paz com todos, se possível for, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu tenho que ter paz com todos e também eu tenho que ter santificação. Porque se eu não tiver santificação, o que vai acontecer? Não verei o Senhor. Então a disciplina é para a nossa própria santificação. E Deus, Ele vai nos santificar com a palavra e às vezes, muitas vezes, através de prova. Continue. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbem e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Sim. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. 26. Pode ler os dois restantes. 3. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também os céus. E esta palavra
ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém. Aleluia. Amém. Nós vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Então você entendeu. Você foi chamado e aceito por filho. Tá? E se você tiver alguma coisa, algum lado, alguma falha, algum defeito, pode crer que Deus ele vai tratar com você. Mais cedo ou mais tarde, tá? Se ele estiver vendo coisa feia em você, malcriação, tá? Rejeição pelas coisas de Deus, rejeição pela sua casa, rejeição para tudo, ele vai te corrigir. Intolerância para com as pessoas, para com os idosos. Tem muita gente, hoje, a gente chegando numa certa idade, a gente começa a perceber a intolerância das pessoas para com os idosos. As pessoas não têm paciência com os idosos. Às vezes o idoso está descendo a escada devagarzinho, o outro está lá apertando, desce logo. Né? Não está gravando não, né? Então, é necessário que as pessoas tenham paciência com as pessoas idosas. Amém ou não amém? Então Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém?